dificuldade, a gente só fala: "Graças a Deus que eu estou aqui", né. Bom, eh, esse tema, os ajudantes do Cristo, eu acho que a ideia aqui, eu não acho que eu vou trazer para vocês grandes novidades, mas eu acho que eu trago aqui reflexões que eu acho que a gente precisa ter, para a gente olhar para esse ano inteirinho, que nós tivemos a competência de viver 2025, e agora a gente tem 2026 para a gente se municiar de competências, de ferramentas, para poder olhar para 2026 lá no finalzinho e falar: "Poxa, eu acho que vale a pena. Eu acho que eu dei conta aqui de algumas coisas". Então, o que eu quero trazer, acho que é importante a gente trazer à luz, né, e quando a gente fala trazer à luz, é iluminar algumas coisas que às vezes em nós, de fato ficam realmente adormecidos, porque a gente tem tantas coisas que a gente precisa administrar, falar, fazer, orquestrar, e a gente tem que priorizar, e uma hora que a suma prioridade, daqui a pouco não é porque entra outra, mas existem coisas que são basais. E nós, humanos que somos, a gente tem a perfeição de esquecer o que que é basal pra gente. Porque basal não é que é básico, que é simples, é base, é estrutura, é força, é alicerce. Então, hoje eu queria convidar vocês para viajar um pouquinho em assuntos que a gente já conhece, mas é legal a gente revisitar. Não sei se todos aqui, nem todos vão conhecer, mas alguns vão. Quando eu era pequena, eu ia para Nossa Senhora Aparecida. Em Aparecida, lá tinha Nossa Senhora, né, não, eu não ia para Nossa Senhora Aparecida, eu ia para Aparecida do Norte. E é muito legal que todas as vezes que eu ia, parecia que eu estava indo pela primeira vez. Por mais que eu tomasse aquele sorvete de 3 cores, quem já foi lá sabe o que é, né, um sorvete enorme de 3 cores, se lambuzava toda, mas sempre eu via algo diferente, sempre tinha algo diferente. E era exatamente o mesmo lugar. Então é bacana a gente revisitar algumas coisas, porque os nossos olhares, os nossos sentimentos podem focar em coisas que a gente deixa adormecido durante um período, tá? Então hoje, eu sou uma pessoa meio artística, então agora eu fiz um movimento diferente. Então nós vamos ver os ajudantes de Cristo em 4 atos. Olha que elegante, gente, eu também gostei disso. Mas eu não tenho nenhuma, assim, uma cortininha, não tentei achar, não achei. Então, assim, eu vou colocar aqui 4 atos, mas são 4 fases, que eu acho que é importante a gente olhar para isso. A gente entender que Jesus é incrível, tem uma estratégia por trás e que às vezes a gente esquece, e mais ainda, a gente esquece que a gente faz parte dessa estratégia. Então é legal a gente revisitar. Então por que que eu coloco em 4 atos? Para a gente entender, assim, quem são esses ajudantes, né, e o que que ele traz? Como que esses ajudantes, eles sabe aquela corrida que você entrega aquele bastão, né, que você corre, como que é? Revezamento. Então você corre, aí o outro fica lá esperando com a mãozinha assim para trás, às vezes o canudo cai, o outro vai lá e pega, enfim. Eu acho que esses 4 atos, acho que é um pouco disso. Então, eu vou aqui falar para vocês, assim, em 4, pelo menos da forma de como eu entendo, tá? Então aqui tem muito da minha percepção, do meu olhar, e eu só vou compartilhar esse olhar com vocês, tá bem? Para ver se faz sentido para vocês. Então aqui, o primeiro ato, então acho que antes de mais nada, assim, por que que Cristo precisa de ajudantes? Para difundir o quê? Essa boa nova. Qual é o principal recado de Cristo, de Jesus para nós? Ele só falou uma coisa: a gente só precisa aprender a amar. É isso. E todo o ensinamento dele, todas as políticas, o posicionamento, a estratégia, a organização, tudo está focado para isso. E aí a gente consegue ver a grandiosidade que é
essa virtude quando você consegue ser completo no amor. Não conheço alguém, a não ser Jesus, que seja completo no amor. Então, por isso que ele traz essa boa nova e ela vai. Isso é tão robusto, isso é tão grandioso, que somente em 4 atos, claro, conhecido por mim, humana, ainda tão incompleta, que eu consigo enxergar, a dirá quantos outros atos que nós vamos ter, outros momentos, para a gente entender esse manancial de sentimento que é o amor. Então, aqui, quando Jesus vem trazer essa boa nova, eu coloco aqui que ele já teve ali ajudantes antes dele chegar aqui. Ele preparou o terreno. Porque se ele não tivesse preparado o terreno, a gente. Bom, preparando o terreno, a gente já fez aqui, Zumba que fez, né? Imagina se não tivesse preparado. Eu não sei o que ia acontecer com Jesus. Mas aqui essa preparação. Eu não vou entrar aqui nos dados históricos, isso eu vou deixar para Ayrton numa outra, que ele é bom nisso pra caramba, entendeu? Eu deixo para ele. Eu só vou pegar aqui algumas referências e nem vou olhar para ele, porque se eu olhar para ele, vai assim, Sandra, peraí, porque não é bem assim. Aí a gente sai daqui só no outra quarta-feira. Mentira, é mentira. Então, aqui essa preparação, ela se deu como, né? Antes de Cristo, todas essas aí eu estou falando das tradições antigas, né, então o que tinha como a principal entrega é o despertamento do sagrado, é entender que existia algo além da gente. Então eles vieram com essa proposta, obrigatoriamente. Então, onde você tinha visão de vários deuses, aquele Deus punitivo que castigava, aquele Deus que se você não fizesse tal coisa, ele te punia. Então a gente via que existia uma moral ali, mas aquela moral, o ensinamento dela era muito rudimentar, porque era muito sacrificial, era muito punitiva. Então a gente precisava temer os deuses. Então você adorava por obrigação, você temia porque senão a sua vida estava comprometida em relação a isso. Mas isso foi importante? Uma coisa eu aprendi com um amigo: tudo está no lugar certo. Não importa o momento que você esteja vivendo na sua vida, por maior caos que esteja, tudo está no lugar certo. É que a gente ainda não tem uma visão ampla para poder enxergar essas coisas alocadas, mas tem alguém que foi essa era aqui que nos ensinou, que é acima de nós, que está organizando isso. Então aqui não se anunciava Jesus aqui nessa época, seja os filósofos, seja, então vamos pensar, né, nas tradições antigas, que se eram os vários deuses, tinha os Zeus, tinha, enfim, uma infinita aí quantidade de deuses, os animais sagrados, né? Então, como que isso foi tudo uma grande alegoria, com toda certeza, para ensinar a gente algo maior do que nós. Então, era dessa forma que a gente conseguiu ter essa percepção. Depois disso, a gente conseguiu com os filósofos e os sábios, e aqui eu coloquei, fiz questão de trazer várias partes, não só, aqui, claro, eu vou focar mais no Ocidente, mas esse movimento aconteceu na humanidade, no Oriente também, né? A influência dos filósofos, dos sábios, dando para a gente o quê? A razão, questionando a gente. Será que é assim mesmo? Será que tudo acontece por uma ordem maior e você não consegue fazer absolutamente nada? Será que eu estou aqui só para receber essa carga, seja ela positiva, seja ela negativa, e tudo cai em cima de mim e eu não tenho a condição de fazer absolutamente nada? Então, os filósofos eles vieram trazendo inquietações nesse sentido para trazer para a gente assim, qual é o nosso papel nessa humanidade? E aí, quem arrematou o lote dessa área, dessa era, né, desse primeiro ato, que eu vou dizer que é antes de Cristo, foi Moisés. Né? Moisés chegou já abrindo o mar, já pegando uma pedra, já chamuscando a pedra nos 10 mandamentos. Então, assim, o que que ele fez? Eu achei tão legal essa frase. Sem ordem, o amor
não se sustenta. Sem ordem, o amor não se sustenta, ele não consegue ter espaço, né. Isso não quer dizer que ele não esteja lá, mas ele pode abraçar um espaço, então eu preciso organizar. Então dentro daquela era, Moisés conseguiu minimamente organizar, mas ainda era olho por olho, dente por dente, porque ainda era assim que a gente se via. Então Moisés, ele conseguiu normatizar, e aí ele de uma certa forma, eu coloco aqui que ele chancela essa era. É a era do quê? De reconhecer alguém que está acima de nós. Saber que nós precisamos ter razão com fé, com amor, que tudo tem um porquê, que existe ordem, que existe hierarquia. E quando eu falo hierarquia, não é aquela do trabalho, ou naquela época, isso é a época da minha mãe, o homem de lá de casa, não era isso? Quem é o homem de lá de casa, né? Então, assim, a gente fala de uma hierarquia muito maior, muito mais potente, porque muitas vezes a gente está numa era que a gente acha que a gente pode tudo, que a gente é tudo, que a gente consegue tudo. E quando as coisas não acontecem da forma de como a gente gostaria, às vezes a gente pensa: "Como que eu deixei escapar isso?". Mas talvez não estivesse no seu alcance. Talvez fosse necessário passar exatamente por essa situação, para que te dê essa musculatura para você enxergar hoje e vai assim: "Que bom que eu passei por isso". Só que com os olhinhos tão pequenininhos que a gente tem, com o espelhinho tão pequenininho que a gente não consegue ver toda a figura maior, né. Então eu acho que essa era, ela nos deu esse conhecimento, ela nos deu essa chancela de entender que há algo acima de mim, maior do que eu, e que eu preciso conhecer, eu preciso entender. E aí vem o segundo ato, que é o ato 2, que é antes de Cristo, agora com Cristo, né. Então Cristo foi lá, preparou o terreno, então minimamente já dei aqui a lição 1, né, a lição 1. Quem daqui, nossa, na hora que eu falar todo mundo vai saber a minha idade, mas eu vou lá no risco. Quem aqui estudou com a cartilha Caminho Suave? Ah, ai que delícia, tá, tem gente que nem sabe o que é isso. Adorei a cara da amiga. Sandra, para de falar isso. Não, né, tá vendo? Caminho Suave. Caminho Suave é assim. Ah, delicinha. Na cartilha da Marisa, então, na Bahia, deixa a vida me levar, né. Então, assim, quando a gente fala dessa cartilha, trazendo essa cartilha, a primeira lição foi dada lá antes de Cristo, que foi a preparação. E agora com Cristo, aí veio realmente, os ensinamentos na prática. Então agora eu quero mostrar para vocês que aquilo que vocês estavam ouvindo, isso de fato pode ser concretizado com atitudes. Aí como que ele fez isso? E aí, gente, eu quero trazer aqui, acho que de todos os livros que eu li, esse é o livro que eu faço uma recomendação de leitura obrigatória, porque ali você consegue entender a proposta de Jesus, pelo menos para mim foi isso, que é o livro Boa Nova. O livro Boa Nova, inclusive a gente fez um estudo desse livro aqui, né, Mar? Foi maravilhoso. Ai, que delícia. O Boa Nova? Mesmo? A gente tá fazendo de novo? Nossa, é muito legal. É porque assim, o livro Boa Nova, ele entendi. Ah, compreendi. Eu entendo bem como é que funciona isso, né. Interessante. Eu gosto disso também. Oh, e eu lembro que você também fez o primeiro, né, foi você, Humberto e mais uma galera aí. Bom, esse livro é maravilhoso. E esse livro você pode vir aqui assistir as palestras, para estudar o livro.
Você pode ler o livro, ainda tem o audiobook desse livro também. É bem legal. E esse livro, logo no comecinho, que ele fala, esse aqui é o capítulo, se não me engano, é o capítulo 2, que fala os discípulos. Ele diz assim: depois de uma das suas pregações, no novo reino, chamou 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de sua ação e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Genezaré, né? Tá certo. Eu sempre tenho aqui o meu, como é que chama? Não, tem o dicionário, esqueci o nome. Isso é o meu Aurélio. Ah, bonito. E aí, meu Aurélio fonético ainda, mais chique ainda. O que me chama a atenção? Olha só que legal. A gente sai de uma era que era praticamente inatingível. Imagina que eu poderia ter uma comparação com um filósofo, com um sábio, ou com um deus, os deuses da época. Isso era surreal, isso era inatingível, poderia ser até uma coisa, uma blasfêmia se eu pensasse que eu poderia ter um teor de igualdade com esses personagens que são tão distantes, são tão perfeitos em relação a mim. Vem Jesus e traz essa galera. E essa galera, de quem que a gente está falando? Dos 12 apóstolos, né? Foram os colaboradores mais próximos de Jesus, escolhido para aprender diretamente com ele e dar continuidade à sua mensagem. Então agora houve a preparação e aí ele foi hands-on, gente, mão na massa. Eu falei um pouquinho aí da teoria, agora eu vou junto com vocês, sabe, coach? Você é o coach. Vou lá, vou pegar meu time de 12 e esse time de 12, ele vai ser meus agentes multiplicadores, tá? Porque a gente vai spread isso, a gente vai colocar isso para outras, mas só que eu preciso, eu diretamente. Olha que generosidade, ele poderia ter mandado tanta gente, né? Ele quer tanto que esse projeto dê certo, ele acredita tanto que esse projeto já deu certo, que ele veio aqui para dizer, eu vim aqui para dizer para vocês que se eu faço, qualquer um pode fazer. Claro que a gente não é Jesus, mas tudo bem, a gente vai chegar um dia, né? Ele já sabia que muitas coisas iam dar, mas tudo bem, porque o amor que ele tem, ele vê a gente tão lá na frente, né? Não tem aquelas pessoas que falam, nossa, você tem essa característica, você olha, é mesmo, menina? Eu não sabia que eu tinha tudo isso. Não, mas olha como você faz. Você tá olhando para a pessoa certa? Não, estão vendo isso em você. E às vezes as pessoas veem coisas na gente que a gente não vê, né? Então, assim, eu tenho até uma amiga que ela fala assim: "Ai, Sandra, eu te liguei hoje só para você me colocar para cima, que só você vê um monte de coisa que eu não vejo". E eu toco a falar: "Não, que você é isso, que você". E são coisas que eu acredito. Não é que eu vou falar igual a vendedora de sapato, que o sapato tá apertando, tá horrível. E é mesmo, porque aquilo que eu vejo é verdadeiro. Dentro desses 12 apóstolos, qual foi aí o legado? Qual foi a proposta? Que bastão que eles, na verdade, assim, eles não pegaram de Jesus. Jesus só organizou para ver se foi passar direitinho esse bastão. Eles herdaram muitas ações que a gente traz até hoje. Então, qual é esse ensinamento, né? Então, aqui a gente tem os 12 apóstolos. Eu achei essas fotos, achei super fofinhas. Então, aqui eu vou trazer as características que hoje a gente encontra em nós. Olha que bacana, olha que estratégia legal a gente olhar para essas pessoas que tiveram uma alta representatividade até hoje na nossa vida e saber que elas são iguais a mim, a você, a qualquer pessoa que passa na rua. Então, aqui a gente tem Pedro, ele tá com uma cara assim, qual é a boa de hoje, né? Hã? Né? Não, eu acho que todos eles são super parecidos. É. A fé em construção. Perfil espiritual dele, impossível, sincero, humano.
A lição que ele realmente, ao longo desse período, ele adquiriu para ele. Essa foi a lição. Esse foi o ensinamento que ele sai dessa experiência. Fé que tropeça, mas se fortalece com arrependimento. A missão dele, sustentar a base inicial do cristianismo. E o símbolo que ele traz é a transformação do homem comum em um líder espiritual. Por toda a obra que ele fez a partir de que Jesus, e todos eles que a gente vai falar aqui, é o que eles fizeram a partir de Jesus, tá? André, servidor silencioso, discreto, fraterno, conciliador. O valor do trabalho é anônimo no bem. Missão espiritual, conduzir as pessoas até Jesus. Eu achei assim o máximo. Ele que convidava as pessoas. Vamos lá conhecer Jesus. Ah, vem aqui que eu vou te mostrar Jesus. Você não conhece Jesus? Vem cá. Chegou o novo Messias. Vem cá, vem cá, vem cá. Você não conhecia? Esse é o Messias. Ele era aquele menininho, daqueles que a gente vê nos filmes. Não tem assim aqueles filmes que vem um menininho que fala, vou falar a boa nova. Ele era mais ou menos por aí, entendeu? Esse é o André. E o André, ele traz a lição que ele aprendeu, o quanto foi valoroso para ele o trabalho anônimo no bem. Olha que bacanudo isso, né? Então, assim, eu aqui nos bastidores, eu consigo reconhecer esse valor grandioso. Eu não preciso estar em 4 cantos do mundo dizendo que eu estou fazendo alguma coisa. Se eu estiver fazendo parte e essa parte for essencial, ela for verdadeira, isso me basta. Isso me torna grande, né? A gente só precisa entender, a gente quer ser grande para quem? Muitas vezes a gente quer ser grande para o externo e o interno fica tão pequenininho. Então aqui ele mostra esse servidor silencioso, o quanto ele é grande. Eu já contei aqui, eu sempre vou contar as minhas histórias, mas essa vai ser bem rapidinha. A minha mãe, ela teve, nós fomos num shopping e ela passou mal. E ela passou mal mesmo, porque ela desmaiou. E aí eu comecei a chamar alguém para poder ajudar, e foi aquela gritaria, e não sei o quê. E meu marido, que é um lorde, né? Minha mãe caindo, literalmente, né? Ele chega nas mesas e faz assim: chama para mim o 911. Assim. Ele fala: você faz esse favor para mim, você chama o 911. Quando eu olhei aquilo, a pessoa louca. Não, pelo amor de Deus! Enfim. Aí as pessoas estavam lá tentando ajudar, não sei o que, não sei o que lá, e veio um médico, né? E acho que ele era um médico, falou assim: olha, acho que é melhor você fazer isso, fazer não sei o quê. E aí veio uma outra pessoa, que eram enfermeiros, chegou para mim e falou assim: olha, se você quer salvar a sua mãe, deixa que ele toma conta, porque ele sabe o que ele vai fazer. E você fica numa situação dividida e aí o médico falou assim: olha, não faz isso, porque sua mãe ela pode não sair daqui viva. Ele: não, mas eu sei o que eu estou fazendo. E ficou aquela coisa, e daqui a pouco vem uma pessoa, do nada, bem de mansinho, abaixado, olhou para minha mãe, pegou as pernas dela, esticou numa outra cadeira. Minha mãe começou a voltar. E ele só olhou para mim, deu uma piscadinha e foi embora. Para mim era anjo. Foi anjo que caiu do céu, não tem outra explicação. Não é? E é isso. E não teve alarde, não teve nada, ele simplesmente foi lá, fez e foi embora. Não precisava das carteiradas. E muitas vezes eu me vejo fazendo as 2 coisas. Agora eu tô mais bonitinha, antes eu só fazia uma, né. "Ai, que eu quero fazer, não sei o quê". Agora eu tô aprendendo a também ser a silenciosa, né. Faz e tá tudo bem, e é isso mesmo. Dá umas escorregadas, tá tudo bem, a gente tá aprendendo. Assim como os nossos apóstolos aqui. Tiago maior, coragem do testemunho, firme, entusiasmado e intenso, zelo que precisa ser educado pelo amor. Essa foi a lição dele, tá? O zelo que precisa ser educado pelo amor. Então, ou seja, às vezes a gente quer as coisas tanto do nosso jeito, da nossa forma, e que a gente esquece que a gente pode fazer tudo isso com amorosidade. E às vezes dá um sentimento de que a amorosidade nos torna mole, frágil, torna a gente bobo, besta, né. Eu tinha raiva mortal quando às vezes: "Sandra, você tá ficando tão boazinha".
eu não sou boazinha, eu não gostava de ser boazinha. Então hoje, quando as pessoas falam para mim que eu tô boazinha, eu: "Graças a Deus que pelo menos ela tá vendo isso", porque eu não tô, mas se ela tá vendo já é alguma coisa. Então, assim, é importante a gente ver que lição bacana que ele consegue trazer pra gente. Cuidado, eh, a gente pode estar certo no que a gente está pensando ou querendo, mas a forma de como a gente entrega ou como a gente pede isso é que invalida toda a nossa intenção, né. A missão espiritual é defender o evangelho até o sacrifício, e ele fez isso mesmo. Ele foi, morto por um rei, o Herodes, porque ele defendia a causa, ele defendia o cristianismo. E o símbolo dele é a força moral posta a serviço do bem. Aí você tem o João, apóstolo do amor, sensível, profundo, elevado. O amor como essência da lei divina. Revelar o aspecto espiritual. Essa foi a lição dele, né? O amor como essência da lei divina. Então para mim, João, acho que ele só se permitiu sentir, porque ele já era isso, né? A missão espiritual dele foi revelar o aspecto espiritual e universal de Jesus. E o símbolo dele é a vivência do amor incondicional, e ele realmente coloca que Deus é o amor incondicional, né. Filipe, questionador, lógico. A lição dele é a fé que nasce do entendimento. E é ele que fala, tem um diálogo dele com Jesus, que ele fala assim: "Se você me mostrar quem é esse Deus, mas você precisa me mostrar quem é, para eu poder acreditar." Mas ele não falou de uma forma arrogante, ele falou assim: "Eu só preciso entender, eu quero ver na prática." E Jesus mostrou isso para ele, né. Então, a missão espiritual dele foi ajudar a conciliação da razão e a fé. Ele precisava disso para que ele pudesse despontar o melhor que ele tinha. Ele é uma pessoa muito racional, mas ele conseguia entender e mostrar, tanto que tem uma passagem dele, ele explicando eh a proposta de Jesus para um eunuco, aonde ele consegue conciliar toda a parte racional que ele tem com essa missão grandiosa. Então, o símbolo dele é o caminho do raciocínio para a crença consciente, que é a fé raciocinada que a gente fala. Bartolomeu, sinceridade da alma, íntegro, transparente, pureza de intenção, mostra que Deus vê o coração, honestidade espiritual. Então, é muito bacana que é Bartolomeu que, quando falam de Jesus para ele, ele fala: "Mas será que tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Eu desconfio um pouco." E aí, quando Jesus fala quem é Bartolomeu para ele, o coração de Bartolomeu, ele fala: "Rabi, tu és o filho de Deus." Então, a partir dali, ele cria essa honestidade, essa veracidade, essa veemência para com, o Cristo. Aí a gente tem Levi, que é um ex-cobrador de impostos, rejeitado socialmente, e a lição é que ninguém está perdido para Deus, ele acredita nisso, porque ele passa por essa lição, né, aonde todo mundo rejeitou e Jesus: "Não, vem cá que você vai me ajudar, vamos lá que a gente vai fazer umas coisas bacanudas", e ele fez. A missão espiritual dele era registrar o evangelho para os povos, e o símbolo que marca ele é a misericórdia divina que transforma. Tomé é o que a gente já sabe, né, o São Tomé, que é ver para crer. Dúvida honesta como etapa da fé, eu acho que isso é muito legal. Representa os que creem após compreender. E é legal isso, porque às vezes a gente acredita em coisas que são tão fantasiosas e que não passa pelo nosso juízo de valor, né. Eu lembro que na época do Covid, teve uma pessoa que falou: "Olha, minha filha, ela tá", eu não sei se eu vou lembrar, era Covid, mas tinha uns números, não tinha uns números? Como que era? Tinha uns números que era 20, 21, eu me lembro que oi? Então, já tô era o 19, era o 19. E aí eu vi uma pessoa falando: "Olha,
A minha filha está mais grave que ela já está com Covid-20. Mas da onde que você como eu acabei de fazer vídeo 21, da onde que tirou isso? Entendeu? Era o ano, foi o ano que era 2019, foi isso? É, mas ela estava em 2019, ela já estava dizendo que eu já estava com 2020. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Tiago menor, a perseverança silenciosa, reservado, constante, fidelidade diária ao bem, sustentar a comunidade cristã nascente, e o símbolo dele é a força da constância, da persistência, né? Judas Tadeu, esperança confiante, afetuoso, questionador do bem coletivo. Lição: confiança na providência divina, saber confiar, mesmo que a gente não enxergue. Missão espiritual é amparar os aflitos e os desesperados. E o símbolo é esperança nos momentos difíceis. Inclusive tem o São Judas Tadeu, né? Simão, Zelote, transformador interior. A transformação interior. Ele era um ex-revolucionário. Sabe o que eu acho bacana? Olha quantos perfis completamente diferentes, né? Um extremamente reservado, outros mais expansivos, outros mais agressivos, outros mais dóceis. Esse daqui é um ex-revolucionário. Mudança da violência para o amor. Demonstrar que a verdadeira revolução é moral. E o símbolo é reforma íntima. Olha que bacana que a gente consegue identificar. E Judas Iscariotes, o fracasso como alerta. Perfil espiritual, ambicioso, impaciente. Eu vou colocar aqui até uma dose de ingenuidade. A lição: o perigo do apego material e da pressa espiritual. Missão espiritual indireta, né? Porque a gente aprendeu com ele. Alertar sobre escolhas desalinhadas com o bem e símbolo, uso equivocado do livre-arbítrio. Esses 12 apóstolos, além de tudo que Jesus, olha que maestria que foi, porque só os 12 apóstolos já nos dá aí uma lição, um ensinamento grandiosíssimo. Adicionado a isso, a gente tem as experiências com Jesus, os ensinamentos dele, né? O que ele promoveu para despertar nesses 12 apóstolos, que é a representação fiel de quem nós somos, o como que a gente pode fazer diferente. E aí, com a chegada de Jesus, e a gente sabe como é que findou isso, aí a gente vai para esse terceiro ato, né? E esse terceiro ato, embora eu coloco aqui porque ele não conheceu Jesus, mas eu ainda acho que quem consolida isso de uma forma magistral pelo que ele era e pelo que ele se transformou foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele inicia esse terceiro ato porque ele que realmente ele dá vazão, ele inicia essa universalidade, ele se torna incansável na propagação da boa nova. Falar que Jesus, ele é o cara. Falar que Jesus, a visão que ele tinha, era uma visão totalmente equivocada desse que estava de fato nos dando essa liberdade. Então ele fala no final, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E foi uma jornada que ele passou, um deserto, literalmente, que ele passou. Vocês viram essa música que o Walter colocou de início? Ele conta exatamente o caminho de Paulo de Tarso. Ele fala exatamente sobre isso. Então, quando ele cai do cavalo, literalmente falando, quando ele consegue enxergar, e ele enxerga a boa nova, que é o que Jesus está trazendo. Então, aqui eu vou dar um salto um pouquinho maior, claro que vocês vão ter aí várias outras coisas, mas o que eu quero trazer é que, com esse terceiro ato, houve aqui, então, teve preparação, houve o ensinamento e agora a disseminação. O primeiro deles, Paulo de Tarso. Depois, a gente vem com a disseminação dos livros, né? Então, a gente tem aí a Bíblia, o Corão, os livros dos Mormons, os evangelhos, você tem
na humanidade várias referências para que você possa continuar a buscar o seu conhecimento. E ele disse isso, né? Jesus disse: Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso está em João. Dentro desse caminho, a gente acha que é outro. Vai vir um outro consolador, vai vir um outro Jesus, eu preciso me preparar para ele. Já está entre nós, né? Então, essa disseminação nos deu hoje uma orientação de entender que Jesus fala de várias formas. Esses ajudantes que começou com Paulo de Tarso aqui nesse ato, depois ele se serviu dos livros e depois ele conseguiu trazer essa prática mais próximo ainda para nós. Então aqui, os discípulos do evangelho em todo o mundo passam por experimentação necessária. Cultivar a fé não significa adorar somente. Seguir o mestre não é incensar-se-lhe o nome apenas. É tomar a cruz desse testemunho sem desenhar sacrifícios. Dessas pessoas que estão aqui, todas elas tiveram as suas renúncias. Todas elas se colocaram à prova, outras mais, outras menos, outras com mais dificuldades, outras com menos dificuldades, mas todas elas ao seu modo, ao seu jeito. E aqui eu estou colocando, gente, não só aqueles que vêm defender diretamente a Boa Nova. A gente se inspira em pessoas em que a atitude dela é que nos dá uma consciência de moralidade. Então, aqui, cada um deles traz para a gente esse termômetro que eles ainda, essas pessoas, ajudam o Cristo. Porque eles despertam na gente sentimentos que vai calçando uma estrada que nos leva ao nosso Pai, né? E aqui, a gente encerra esse ato 3 e a gente vai para o ato 4. Mesmo porque meu tempo já está acabando, preciso correr. Nos preparamos, Jesus preparou o terreno. Ele ensinou. Então foi antes de Cristo, com Cristo, depois de Cristo. E agora, gente, é em Cristo. Olha isso. Quando eu me deparei assim, gente, como eu tô ficando inteligente. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí veio uma vozinha, não, bobinha, você não é inteligente, você só tem um bom ouvido. Eu, entendi. Então tá, então a gente tem que entender que não é eu que fiz, né? E aqui, nós estamos nessa era agora, que é do testemunho. Eu acho que foi no final do ano passado, no meio do ano passado, uma pessoa virou para mim e falou assim: nós estamos órfãos. Eu não sei o que vai acontecer com o movimento espírita, não sei o que vai acontecer com o espiritismo, porque o Divaldo foi embora. Coitadinho do Divaldo, né? Já estava na hora dele, né, ir para outras paragens. E aí eu falei assim: será que você já pensou que agora ele deixou o legado para gente? Será que a gente não percebeu que essas pessoas, são essas pessoas todas que estão aqui, que já se foram, deixam legados para a gente? Então agora, visão espírita, Jesus é visto como um espírito elevado. E seus ajudantes foram e são espíritos comprometidos com a tarefa de difundir o evangelho, cada um colaborando conforme suas possibilidades morais e espirituais. Tem aquela frase que eu adoro: aqui ninguém solta a mão de ninguém. Porque eu preciso segurar a mão da Mauri para conseguir atravessar um pouco lá na frente. Vai ser a minha mão que a Marisa vai segurar para ela atravessar o outro caminho. E assim sucessivamente.
Então, se a gente não entender que nós estamos nessa era em Cristo, é o meu testemunho, é a minha vivência. Agora ele está falando comigo aqui, dentro do que eu trago. Ah, não, deixa eu me evoluir. Não, você está aqui para experimentar o hoje, você só vai evoluir se você permitir fazer esse pouquinho. Então, às vezes, eu não me sinto pronto para estar aqui dando palestra. Aprende, foi assim que eu aprendi. Por livre espontânea pressão da Marisa, entendeu? Bem bonito. E tem coisas que a gente tem que estar expostos realmente, porque é isso que vai criar essa musculatura. Só que essa musculatura que a gente está falando hoje é da alma, né? Então, como que a gente pode hoje ser esse ajudante de Jesus? O que mudou, né? Do passado para hoje. Eu achei essa foto muito legal, que é isso aqui, ó. Hoje, Deus precisa ser reconhecido no comportamento humano. O ajudante moderno do cristão não convence, ele inspira. Nós somos modelos. Nós somos modelos para a sociedade, para o nosso filho, para o colega, para o colega de trabalho, para a nossa amiga. Então, hoje, se você parar para pensar, quem é mais velho, vocês podem ter amigos de várias datas, e que está com você, e você sabe que você pode contar com ele, que ele pode contar com você, mas nunca houve aquela coisa de ele falar que eu te admiro por isso, ou eu me espelho em você nisso. Nós não tínhamos esse diálogo lá atrás, e hoje isso é muito frequente. Eu estou com você porque você tem uma força que eu preciso aprender a ter. Eu estou com você que você tem uma paciência que eu quero que você me ensine isso. Cada vez mais a gente está buscando olhar as competências do outro e não competir com ele. É conhecer essas competências e saber como é que eu consigo adquirir. Então, nós somos inspirados e nós somos inspiradores. A gente vai olhar aquelas pessoas e eu quero ser aquela pessoa. O nosso exemplo grita do que a nossa fala. E aí, quem pode ser os ajudantes de Jesus hoje? Qualquer pessoa que viva o evangelho, não apenas quem fala sobre ele. Hoje, Jesus não precisa mais ser anunciado. Não precisa. Ele precisa ser testemunhado. Vós sois a luz do mundo, todos nós. E ele disse isso. Nós temos essa centelha aqui, o que a gente só precisa expandir. E a gente precisa do outro, porque o outro vai dar a balize para a gente. Ele vai ter lá uma luzinha aqui, que o outro vai ter uma luzinha aqui, que vai ter uma outra luzinha aqui. E é isso. Somos vagalumes, literalmente falando. Como que a gente faz isso? Esses são os exemplos. A gente ser tolerante com as diferenças, a gente respeitar os limites das pessoas, a gente abraçar mais, a gente saber que não somos perfeitos, cuidar mais de nós, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa saúde mental. A gente olhar que coisas simples fazem parte do dia a dia e é grandioso fazer isso. Estar presente para fazer as coisas. É dar atenção para aquela pessoa que te pede atenção. Eu tenho um trato que eu me comprometi esse ano. Eu venho percebendo que eu fico pouco tempo com a minha mãe. Ela está repetitiva, ela fala várias coisas da mesma forma, do mesmo jeito, mas eu preciso estar lá. Então eu sento naquela cama dura dela, ruim, entendeu? Brigo que a cama dela, e ela fica super feliz. Às vezes a gente não fala nada, eu só fico lá assistindo um filme com ela, mas ela sabe que eu tô ali para ela. E são detalhes, são coisas pequenas, mas que faz uma diferença muito grande. Eu acho que esses são os detalhes que a gente precisa olhar no nosso dia a dia. O maior testemunho de Jesus hoje é a nossa transformação moral de quem diz segui-lo. Então, às vezes a gente quer, nossa, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero fazer uma coisa grandiosa, eu quero olhar para a humanidade, fazer. Comece por você mesmo. Né? Você já está fazendo um grande favor, você já é um principal ajudante de Jesus. Quando você olha para dentro de você, se você começa a despertar essa coragem, já vai te ajudar barbaramente. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código Penal da vida eterna,
O Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos a entendimento de tudo, ou em tudo. E aqui tem uma coisa que é a nossa boa vontade. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa incorporar. Você sabe que eu vejo os animais eles são muito prontos. São muito prontos. Para tudo, né? E aí eu vi uma ação dizendo os cachorros, né? Os cachorros, eles têm uma postura de ataque, mas é uma defesa. Defesa de alguma coisa. Eles estão protegendo alguma coisa. Então, se você pega hoje um pastor alemão, ele, em 3 segundos, ele só dá 3 segundos para ele atacar. São 3 segundos que ele... Marisa disse que o cachorro não pensa, mas esse cachorro aqui pensa. Entendeu? Ela falou que eles não pensam em nada. Então, é por isso. Então, assim, um pastor alemão, ele leva 3 segundos para ele poder atacar. Só que o ataque dele é o que ele precisa. Olha esse daqui. Um Doberman. Um Doberman, ele leva 2 segundos para fazer isso. E aí eu fico pensando, se a gente faz uma analogia, que eu estou pegando aqui não o lado letal, o violento, eu estou falando a postura da entrega, entendeu? Em 3 segundos eu vou lá e eu vou fazer o meu melhor. Em 2 segundos eu vou lá e eu vou dar o meu melhor. Então eu penso que esse Doberman aqui é o Paulo de Tarso, entendeu? 2 segundos, caiu, peraí, que fala que agora eu vou fazer a coisa acontecer, entendeu? Gente, o Pitbull. Pitbull, 1 segundo. Para mim é Moisés. Dá essa tábua aqui que vamos ver. Vamos lá. Não é mais para matar 20 mil. Só arranca um braço. Entendeu? Pitbull, né? Mas está organizando. Cada um deles se organizaram para estar prontos. E aí eu achei uma foto que representa a gente. Quanto tempo leva? 3 semanas, 10 dias, 90 horas, se não tiver frio. Entendeu? Essa é a nossa postura hoje. Bora lá fazer a coisa acontecer. Mas assim, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que a gente deixa muito para depois. A gente gosta muito do lugar quentinho. A gente gosta muito da coisa do agora. A gente gosta de não ter esforço. Eu tô acordando 5 horas da manhã. Nem eu tô acreditando que eu tô fazendo. Culpa dela. Ela é a única culpada disso tudo. Pode olhar para ela ali, ó. Entendeu? Essa cara de santa é essa daí mesmo. Então, assim, não quero. Todas as vezes vem o nome Alessandra, como eu te amo. Mas é o esforço que nos leva longe, né? E para a gente terminar, eu acho que essa é uma frase que, para mim, é que cai exatamente se eu quero ser esse ajudante de Cristo. Testemunhar é deixar que o Cristo seja visto não no que dizemos, mas no que escolhemos ser. E é uma escolha. E é uma escolha que você faz todos os dias. É uma escolha você silenciar quando você quer falar. É uma escolha que você faz acordar às 5 horas da manhã, porque vai fazer bem para a sua saúde. É uma escolha você sair daquela situação que você sabe que você está cômoda. É uma escolha você dizer que está tudo no lugar certo e que essa pessoa tem que ir. É uma escolha você cuidar de você. É uma escolha você cuidar do outro. É uma escolha você dizer não. Tudo é uma escolha. E Jesus vai estar com você em todas elas. E para a gente terminar, que está começando o ano, você apaga a luz aí?